Fala aí, Santarém, tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui para dar uma pregadinha. E aí, gente, tudo bem? É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Como o pastor compartilhou, essa é a nossa primeira parada e não podia ter um lugar melhor para a gente voltar para o Brasil, para a gente poder parar, né? Literalmente parar, acessar a cidade da Pri, né? Ela nasceu aqui, cresceu aqui, a gente está tão feliz de trazer a nossa filha para cá. Na verdade, eu estava até lembrando, a última vez que a gente veio para cá foi em 2016. Eu não sei nem se tem como mostrar essa foto aí que eu mandei de última hora, mas eu estava olhando e falei, gente, nós éramos crianças. Olha aí, olha aí. E agora voltamos com a filhota e foi tão gostoso chegar e a gente está muito empolgado para o que Deus vai fazer nesses dias. Olhe para a pessoa do seu lado e diz, Deus vai pegar você. Vocês estão prontos? Gente, né, o tema dessa conferência é Mate o Dragão. Né, e já falaram um pouquinho do livro e eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu compartilho nesse livro nesses dias. Então, né, durante a conferência, durante essa Start Conference, fala aí, você está feliz de estar aqui? Durante, né, essa conferência vai ser uma mensagem de 3 partes. Então, ela vai ter começo, meio e fim. É importante que você escute todas elas. Né? O que é Mate o Dragão? Eu comprei seu livro achando que eu ia ver, né, o Frodo e o Legolas dando um rolê, não entendi. Né? Esse Mate o Dragão é como se fosse uma analogia. Né? Você viu aqui o teatro que eu, a propósito, quase chorei. Falei, cara, meu livro virou filme. Estava emocionado ali, muito bom. Parabéns aí para o pessoal. Mas o que é esse Mate o Dragão? É essa batalha, né, que nós batalhamos pela santidade, essa batalha contra o pecado, esse dragão que se chama, né, Babilônia, a imoralidade sexual. E todos nós lutamos essa luta em algum nível. Né? Você vai ver que logo na parte de trás do livro diz, todo homem, e eu de fato escrevi esse livro pensando nos rapazes, mas não é só para os rapazes. Eu escrevi com essa linguagem porque eu sou homem, e eu falei algumas coisas de homem para homem, e até porque, né, moças, você sabe que os rapazes são um pouquinho mais devagar. Então eu fiz um livro chamando a atenção do homem para ler, porque as meninas iam ler de curiosa para ver o que os homens estavam lendo de qualquer jeito. Então, esse livro é para todo mundo, não é só para homens, e eu realmente queria te encorajar e te desafiar a ler esse livro. Né? Mesmo depois da conferência, que eu vou falar muito sobre o que o livro aborda, eu ainda te encorajo a ler. Né? Eu sei que tem alguns aqui na loja ainda, logo chegam mais, mas se você tiver com pressa, né, você também pode acessar o orvalho.com para ir atrás desse livro. Então, gente, a mensagem de hoje é feitos para a santidade. E hoje eu quero estabelecer, né, um pouquinho do sonho de Deus, o desejo de Deus para a sua vida. Né, e a gente estabelecendo bem esse plano da santidade. Amanhã nós vamos falar um pouquinho, né, dessa luta contra o dragão. A mensagem de hoje é feitos para a santidade. A mensagem de amanhã é morte ao dragão. Posso ouvir um uhul? E depois disso nós vamos falar sobre permanecer vitoriosos, com uma mensagem chamada Saudades do Egito. Vocês estão prontos? Vamos começar? Ok. Abra sua Bíblia em Efésios 1, no versículo 4. Para a gente entender, né, o porquê nós precisamos batalhar por santidade, por que santidade é importante, nós precisamos entender o que a Bíblia fala acerca de santidade, qual que é o projeto de Deus para a humanidade. E já de Efésios 1, 4, né, nós lemos aqui, que antes da fundação do mundo, repete comigo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, repete comigo, santos, e irrepreensíveis diante dele, repete comigo, diante dele. 3 coisas chaves que eu quero chamar a sua atenção nesse versículo. A primeira, antes da fundação do mundo, quer dizer, muito, muito tempo atrás, antes do mundo existir, antes do mundo ser fundado, antes dele ser criado, né? Aqui está estabelecido onde surgiu essa ideia de Deus. Então, antes do mundo existir, ele nos escolheu nele para sermos santos. Então, antes da gente ser criado, antes do mundo existir, antes da gente existir, Deus determinou que ele queria que nós fôssemos santos e irrepreensíveis na presença dele. Você sabe o que quer dizer irrepreensível? Quer dizer que não tem motivo de repreensão. Quer dizer que é alguém que caminha sem erro, sem culpa. Faz sentido? E a última coisa que eu quero destacar nesse versículo, diante dele. Essas são 3 coisas importantes aqui. Né, santidade, na verdade a palavra santo, às vezes a gente tem essas ideias, você fala santo, né, você pensa
né, em Deus, nas nuvens, e os anjinhos, né, fazendo solo de harpa e tal. Só que santo é um negócio tão além. Na verdade, eu acho que a gente não tem palavras na língua portuguesa para descrever a Deus. De fato, a gente não tem. A nossa capacidade de comunicação é muito limitada para definir quem Deus é. Mas eu acredito que talvez o que a gente chegue mais perto seja santo. Na verdade, curiosidade, é o único atributo de Deus que se repete 3 vezes nas Escrituras, né? Que nessa cultura aqui, quando você diz algo 2 vezes, você está enfatizando, né? Santo é dito 3 vezes, que o Senhor é santo, santo, santo. Então existe uma grande ênfase, né, nessa santidade do Senhor. O que quer dizer santo? Santo quer dizer separado, né? Único, inigualável. A verdade é que não existe ninguém como Deus, que criou todas as coisas e nunca foi criado. Ele é incrível, ele é indescritível de quão incrível ele é. Ele é maravilhoso. E santo é isso, né? Santidade é ser separado. E a verdade é que desde o princípio, o Senhor nos fez para sermos santos. Mesmo antes do princípio, antes da terra existir, Ele sonhou que a gente fosse santo. Agora, isso pode ser um pouquinho difícil de entender, então, na prática, o que é isso? E é isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Mas em Gênesis 1:27, abra aí a sua Bíblia em Gênesis 1:27, né, quando Deus cria a humanidade, né, a palavra de Deus diz: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Repete comigo: sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui nessa criação nós vemos que a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. A humanidade foi feita para se parecer com Deus, né? Desde antes da gente existir, o sonho de Deus é que nós fôssemos como Ele, e Ele é santo. É por isso que a Bíblia diz, né, ser santo porque eu sou santo. Esse é o mandamento de Deus para nós. Por quê? Porque nós somos feitos na imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos para permanecer na imagem e semelhança de Deus. E o que aconteceu? Vamos voltar lá para o começo, né? Deus chamou todas as coisas à existência, mas a humanidade Ele fez com as próprias mãos. Na verdade, até o verbo no hebraico é diferente. Fala que Deus tudo criou bará, mas que a humanidade Ele criou assá, manufatura, com a própria mão. Quer dizer, Deus chamou o universo à existência, mas para criar a humanidade é como se Ele tivesse feito presente dentro de sua criação, para formar a humanidade com as próprias mãos. Isso fala para mim de um Deus tão pessoal, que desde o princípio, né, queria estar com a gente. Mas Deus nos criou e Ele nos criou para parecer com a gente. Agora a gente sabe o que aconteceu naquele jardim. A humanidade pecou. Oséias no capítulo 6, do versículo 7, chama esse pecado da humanidade de uma quebra de aliança. Fala que Adão se comportou de maneira leviosa, traiçoeira contra o Senhor. Nós caímos, nós pecamos. E aí nós começamos a nos divergir, nos afastar do que era o plano original de Deus. Você pode olhar no jardim, era uma coisa tão linda, o Senhor estava constantemente com a humanidade, com Adão e Eva os visitando dia após dia, e eles viviam na presença do Senhor. E é algo lindo, e isso é de fato o que nós nascemos para experimentar, a presença de Deus. Repete comigo: a presença de Deus. Só que quando nós pecamos, nós deixamos de ser parecidos com Deus. Porque Deus é bom. A palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há sombra alguma. Em Deus não há mal algum. Esses tempos atrás eu estava escutando uma conversa tão legal de um cara que ele é arqueólogo, teólogo. Perguntaram para ele: se Deus criou todas as coisas, Ele criou o mal? Ele falou: não é bem assim. Assim como no mundo da física, né, não existe frio, existe ausência de calor. Ou não existe escuridão, existe ausência de luz. Ele falou: o mal no mundo é ausência de Deus. A morte no mundo é ausência de Deus, porque Deus é vida, a vida vem dEle, provém dEle, né? Essa é a vida eterna, conhecer a Cristo. Então, quando nós nos afastamos do que é a vida, é a mesma coisa do que eu pegar esse livro aqui, que nesse momento está nessa plataforma, certo? E eu querer que esse livro continue do mesmo jeito, fora da plataforma. Não tem como, porque o que sustenta, né, esse livro aqui em cima com a gravidade é a plataforma, né? Você tentar viver longe de Deus é a mesma coisa que o livro longe da plataforma, simplesmente não funciona, porque a vida está nele, entendeu? A vida está nele. Então, quando nós deixamos de ser bons, como Deus nos criou para ser, e nos tornamos maus,
E dentre nós não tem uma pessoa sequer que é boa por si mesmo, não existe. Nós entramos nesse estado que nós não estávamos mais sendo como as coisas deviam ser, certo? E você sabe o rolê que isso foi, Essa é a história da Bíblia, é a narrativa de redenção. O fato de que o Verbo se fez carne e morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados, da nossa condenação, do que era o resultado das nossas ações, para nos trazer vida mais uma vez. E é aqui que eu quero que você entenda como que surgiu essa guerra, então, contra o pecado. Porque o que Jesus fez na cruz permite que a gente possa nascer de novo, amém? Quantos aqui já nasceram de novo em Jesus? A melhor coisa nessa vida. O que acontece quando você nasce de novo? O seu espírito nasce de novo, mas Paulo, em Romanos, diz que esse espírito que nasceu de novo ainda habita num corpo regido pela lei do pecado. Nós temos naturezas hoje que são concorrentes. É por isso que a ressurreição é tão importante. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na terceira mensagem, no terceiro episódio. Eu não quero me adiantar, mas a grande esperança da ressurreição é essa, que um dia o Senhor vai me dar um corpo novo do mesmo jeito que Ele me deu um espírito novo. Quer dizer, Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não queria fazer, eu faço. Por que eu tenho essa natureza em conflito? Um espírito que nasceu de novo, numa carne que ainda vai ser restaurada, que ainda vai nascer de novo. Faz sentido? Então nós temos essa guerra entre espírito e carne. Eis a batalha contra o dragão. Porque no momento temos que batalhar com uma natureza concorrente. Um dia, e graças a Deus por isso, a natureza dos nossos corpos vai ser condizente ao nosso espírito, não concorrente. Quer dizer, Deus vai me dar um corpo que pensa como o meu espírito pensa. Sabe quando você acorda de manhã e você pensa, cara, eu quero gastar tempo com Deus agora, eu quero ler a Bíblia, e você já está empolgado, daí parece que você pega a sua Bíblia e você começa a dar uma desanimada, uma distraída. Isso ilustra muito bem a guerra entre espírito e carne. Sabe quando você vê alguém que está passando alguma necessidade, e você pensa, cara, eu vou dar dinheiro para as pessoas, eu vou dar alguma coisa para as pessoas, eu vou ajudar. Aí você começa a pensar, não, mas daí vai faltar, e eu estava querendo fazer aquilo. Isso ilustra muito bem a guerra de espírito e carne. Quer dizer, no seu espírito, nascido de novo, você tem essa vontade de fazer essas coisas que não são normal, velho. Crente não é normal, sério. Tipo, não é normal. Na verdade, é o normal, É o que Deus criou a gente para ser. Mas nós temos essa concorrência com a nossa carne, que, de acordo com Paulo, em Romanos, ainda é regida pela lei do pecado. Então nós precisamos entender como navegar essa batalha. Mas, olha só que interessante, o que 1 Pedro 1, no versículo 14 ao 16 diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, antes de nascer de novo, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Quer dizer, ser santo, caminhar em santidade, é um mandamento. Repete comigo, mandamento. O Senhor nos manda andar em santidade. Quer dizer, santidade não é um bônus, não é algo opcional, algo que você olha para alguém que caminha com Jesus e pensa, nossa cara, que legal, aquele cara é tão santo, aquela moça é tão santa, que bacana. Santidade não é um bônus, é um mandamento. O Senhor nos chama a ser santo, porque Ele é santo. Agora, como que eu faço isso? Como que eu posso ser santo quando a minha carne tem esses desafios? Graças a Deus, a gente não faz isso sozinho. Nós fazemos isso com o Espírito Santo, que é quem com sua graça nos capacita a vencer a carne. E nós vamos falar mais sobre isso. Mas o que eu quero estabelecer aqui é que santidade é um mandamento. Repete comigo mais uma vez, mandamento. Quer dizer, não é opcional. Quem decidiu seguir a Jesus, isso não é uma opção. É o nosso estilo de vida, tem que ser um de santidade. Nós fomos criados para ser santos e comissionados para ser santos. Quando a humanidade pecou, o que Deus faz? Imediatamente, a gente vê em Gênesis 3, o Senhor reage com tanta compaixão. Ele já profetiza que um dia um homem viria e pisaria a cabeça da serpente. Pisaria a cabeça da serpente, lá atrás. Aí, ele tira a humanidade do jardim do Éden e remove o acesso deles à árvore da vida. Muitas vezes, quando criança, eu pensava nesse episódio como Deus meio bravão, sabe? Nossa, a humanidade falhou fazendo isso. Mas quanto mais eu estudo a palavra de Deus, eu vejo a compaixão de Deus nisso. Por quê?
Por que que a primeira coisa que ele faz é tirar o acesso à árvore da vida? Porque o homem agora estava numa condição de pecado. O homem não podia mais habitar com Deus, porque na luz não há trevas alguma. Então como que a gente podia estar na presença de Deus? Eu não estou falando simplesmente passar na presença de Deus. A gente vê no livro de Jó que o diabo vem acusar Jó diante de Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de habitar na presença de Deus. Não uma visitinha, se tornar um, ser casado com Ele, estar sempre com Ele. Quando nós pecamos e nos tornamos maus, a presença de Deus, que é tão santa, tão boa e tão poderosa, se tornou para nós perigosa. A gente não podia mais habitar com Ele, está vivo. Pensa como se fosse o sol. O sol é lindo, ele provê... Eita! O sol é lindo, ele é maravilhoso, ele provê luz, né? Deixa você ir curtir a vida no alté do chão, que Deus caprichou demais. O sol alimenta aquela plantinha bonitinha com a fotossíntese, tudo maneiro. Mas o sol não é só tão fofinho assim. E eu não estou falando de você tentar, né, você na primeira série saindo da escola olhando para o sol por 15 segundos e meus olhos. O que acontece se alguém tenta se aproximar do sol? Véi, show de luzes. Ninguém sobrevive a isso. Você desaparece. Parecia que o Thanos estralou os dedos, entendeu? Porque nada, ninguém que não é como o sol pode estar na presença do sol, entendeu? Agora imagina Deus, porque existe um lugar, e aqui, jovem adolescente, eu quero te encorajar a sonhar, porque às vezes, cara, a gente é muito tosco, de verdade. A gente vai assistir um filme da Marvel, e a gente fica, cara, você viu aquele alienígena? Aí você literalmente lê Apocalipse e vê, né, Apocalipse 4, a sala de Deus, e você fica pensando, né, nos anjinhos, o querubinzinho fazendo solo de harpa. Véi, não, por favor, você precisa ler a Bíblia como se você estivesse assistindo um filme, você precisa pensar no que você está lendo. Pensa comigo, Apocalipse 4, fala que existe uma sala do trono branco, o nome já me dá arrepio. Sala do trono branco. Imagina você chegando... já tem sei lá, um anjo de 16 metros de altura, assim com uma espada. Seja bem-vindo à sala do trono branco. Véi, a sala do trono branco, isso é um lugar real. Eu estou vendo onde vocês... pode checar, Apocalipse 4. A sala do trono branco, e fala que existe um trono, e fala que existe uma presença de Deus concentrada nesse trono. Porque Deus é onipresente, certo? Ele está em todo lugar. Mas Apocalipse 4 fala de um lugar onde Deus, com um corpo, se assenta. Uma presença concentrada dele. Morou? Aí, em volta do trono, tem 24 tronos, com 24 anciões, com 24 coroas, né, com 24 canções o tempo inteiro, né, os caras olhando para Deus e jogando as coroas. Aí você pensa, mano, quem são esses caras? Daí tem altas teorias da conspiração, mas assim, né? O que a Bíblia não diz com certeza, não podemos pegar com clareza, né? Boa dica, a propósito. Papo com os amigos, legal. Mas não vai fazer vídeo no YouTube sobre essas viagens, entendeu? Fica a dica. 24 tronos, 24 anciões, lá em cima, voando em volta do trono, 4 seres viventes, com 6 asas cada um, coberto de olhos, cada um com uma face mais assustadora que a do outro, um com face de boi, um com face de homem, um com face de águia, outro com face de leão. Cara, pensa nisso, cheio de olho. Aí você começa a entender porque quando o anjo aparece, os caras acham que vão morrer. Né? E daí a gente faz um filme e aparece um anjo, o cara vem todo bonitinho. Não temas. Por que não temas? Porque o cara vê o anjo e pensa que vai morrer. É por isso que o anjo tem que dizer, não teme, não fica com medo não. Cara, é sério, olha as coisas que Deus criou de verdade. Pensa nesse lugar. Agora, essa sala do trono, esse lugar da presença de Deus, é o lugar que Deus sempre sonhou que a gente habitasse. E quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós nos desconectamos da vida, nós trouxemos sobre nós morte. Quando a humanidade decidiu ouvir a serpente, não a Deus, no jardim, a humanidade optou pelo senhorio da serpente. É por isso que Oséias diz que Adão se portou de maneira leviosa, que ele quebrou uma aliança, porque a humanidade Deus tinha uma aliança com a humanidade, e a humanidade quebrou essa aliança. Mas Deus é um Deus de graça.
Deus é um Deus tão bom, que nos amou tanto, que Ele nos enviou o Seu próprio Filho, para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, às vezes a gente tem essa ideia super errada, né, de que pessoas boas vão para o céu, pessoas más vão para o inferno, mas não, cara, é todo mundo mal, não tem pessoas boas, entendeu? Estava todo mundo indo para o inferno, e Jesus deu essa opção de salvação para todos. Todos aqueles que nele crê, entregarem sua vida a Ele, continuarem caminhando com Ele, vão poder ser salvos para sempre, e um dia ver com os próprios olhos a sala do trono branco. Meu Deus, entendeu? Cara, uau, sério. Então, nós fomos feitos para ser santos, e nós perdemos esse estilo de vida no jardim. E se você ler a narrativa da redenção, a história da Bíblia, você vai ver uma história de homens que tentam corresponder com Deus, mas não conseguem. Eles tentam corresponder com Deus, mas não conseguem. Uns conseguem numa coisa, falham em outra. Até que... Alguém ali leu o livro, pegou um spoiler. Até que o verbo se faz carne. Até que Jesus, que sempre existiu, que nunca foi criado, entra na própria criação que Ele mesmo fez. É sério, cara, lê Colossenses 1, lê Hebreus 1, lê 1 Coríntios 1 e olha para a supremacia de Cristo que sempre existiu e que nele todas as coisas foram criadas. Esse Cristo se fez um bebê, chorando. Eu tenho uma bebê, ela chora muito alto às vezes. Um dia Jesus esteve nessa condição de precisar da mãe dele, para as mais básicas necessidades. Cara, fala sério. É incrível, é inacreditável, é maravilhoso. É a história mais linda. Jesus se fez carne, e Ele esteve entre nós. E aqui existe algo muito importante para você entender sobre Jesus. Ok? Fica pronto. Se você está meio dormindo agora, é a hora que você chacoalha, acorda, ok? Isso pelo menos o mínimo que você precisa levar para casa. Essa mensagem é isso. Né? Talvez você diz, não, aquele cara fala muito rápido. Minha avó fala que eu falo muito rápido. Ela fala, eu não consigo assistir seus vídeos no YouTube, você fala muito rápido. Ô, vó, é que eu tenho 10 minutos. Aí agora é meu estilo de vida, eu falo rápido o tempo inteiro, mas vocês conseguem entender, né? Show de bola. Se você não conseguiu entender o resto, pelo menos isso eu preciso que você entenda. Ok? Jesus, completamente Deus, completamente homem, você sabe disso. Agora, o livro de Hebreus diz que Cristo, nosso sumo sacerdote, é um que se compadece de nós. Repete comigo, compadece. Isso quer dizer, Ele tem compaixão. Porque em todas as coisas foi tentado. Ainda assim, sem pecar. Repete comigo, sem pecar. Essa natureza dupla de Jesus é muito linda, porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. E obviamente Jesus é Deus, mas Jesus, o homem, em sua condição humana, foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, isso é Bíblia. Então, Ele se compadece de nós, por quê? Porque Ele entende o que é batalhar dragões. Ele entende o que é ser tentado, mas, ainda assim, sem pecar. E isso é uma das coisas que eu mais amo no meu sumo sacerdote, no meu irmão mais velho, no meu rei, Redentor, Salvador e melhor amigo Jesus. Ele entende, Ele tem compaixão, Ele sabe o que eu estou passando, mas não só isso, Ele sabe o que é necessário para vencer. Ele sabe o que é necessário para vencer. Ele não só tem compaixão porque Ele experimentou, Ele sabe que é ser tentado em todas as coisas. Ele sabe o que precisa ser feito para vencer a tentação em todas as coisas. Esse é o nosso sumo sacerdote. Alguns de vocês ainda precisam encontrar o amigo que vocês têm em Jesus. Alguns de vocês ainda se sentem tão cheios de vergonha, de culpa e condenação, que te dá vontade de correr do Senhor quando você tropeça. Mas não, é para Ele que você tem que correr. Ele que se compadece de você, porque foi tentado em todas as coisas, mas ainda assim, sem pecar. Você tem que entender que não só Jesus te entende, Ele quer que você entenda Ele, para que você também possa andar sem pecar. Entendeu? Sem cair nos mesmos erros.
Porque uma coisa é a gente, né, tropeçar, uma coisa é alguém tá andando, daí o cara cai no buraco. Eu nunca vi o buraco. Ele não sabia que o buraco estava lá. Ele caiu no buraco. Aí chega um amigo e fala, bro, o que aconteceu? Aí ele diz, o que você acha que aconteceu? Fala, você caiu no buraco. Sim, eu caí no buraco. Estou dramatizando demais isso aqui. Mas o amigo vai lá, ajuda o cara com esforço e suor a sair do buraco. Glória a Deus. Ele caiu no buraco, mas ele saiu do buraco. Aí no próximo dia o cara vai lá de novo e cai no buraco. Aí o amigo passa e fala, bro, de novo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Existe um problema quando a gente está errando o mesmo erro, porque algo de errado não está certo. A nossa luta está errada se a gente continua perdendo. Porque existem alguns segredos aqui na Bíblia que dizem que a gente pode ter vitória. Se a gente não está andando em vitória, algo de errado não está certo, só fazer a matemática. Jesus morreu na cruz por nós, voltando ao ponto. E, em João 16, versículo 7 ou 17, alguém checa aí para mim. Ele diz para os seus discípulos, é melhor para vocês que eu vá, que eu retorne ao Pai, porque assim eu envio para vocês o Consolador, o Espírito Santo, o cheiroso. E agora, depois que Jesus morreu, ele passou 40 dias na terra. Depois ele ressuscitou, depois dos 3 dias, ele passou 40 dias na terra, pregando, ensinando, estabelecendo a sua igreja. Esse rolê é o brabo. E essa igreja que Jesus estabeleceu, né, foi comissionada a ir até os confins da terra, né, recebeu também a promessa do Espírito Santo. E esse é um novo tempo. Nos últimos 2000 anos, esse rolê que começou em Israel, né, se espalhou pela Judéia, pela Samaria, pelos confins da terra, e atravessou mares, desertos e perseguições. Cara, hoje a gente está aqui em Santarém, continuando o rolê de Jesus, que ele estabeleceu, que ele fundou, por causa do Espírito Santo. Porque agora, a gente caminha com Deus dentro de nós. Certo? E no Espírito Santo, existe um poder de Deus, ele é Deus. A Bíblia fala que Deus não dá o seu Espírito por medida. Ninguém recebe o Espírito por medida. As pessoas de Deus que você ama, respeita e admira, não receberam uma porção maior do Espírito Santo que você. A pessoa sentada do seu lado não recebeu uma porção maior do Espírito Santo do que você. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Espírito não é algo, ele é alguém. E quando você passa a caminhar com Jesus, e você tem a pessoa do Espírito Santo morando dentro de você, você tem a pessoa do Espírito Santo morando dentro de você. Eu não sei se você entendeu. Cara, hoje de manhã eu acordei e Deus estava no meu quarto. E eu entrei num carro para depois pegar um avião e para depois vir para cá. E Deus estava comigo. Deus estava comigo. Não é doideira? O propósito da mensagem de hoje é estabelecer a importância da santidade. Eu já acabei dando altos passeios, nem sei o que aconteceu com o esboço. Mas o importante de hoje, se eu pudesse resumir essa mensagem numa tese, e a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre, eu só estou tentando resgatar o foco aqui. Se eu fosse dar uma tese, um foco para essa mensagem, é que nós fomos criados para a santidade. E que não caminhar em santidade é destrutivo. Porque Deus nos criou para a vida, Ele idealizou a santidade. Não caminhar em santidade só conduz à morte e à destruição. Hebreus 12, no versículo 1, diz, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém, repete comigo, ninguém verá o Senhor. Ninguém pode viver ao Senhor sem santidade. Lembra de toda aquela conversa doida que a gente teve sobre o sol, sobre a presença de Deus? Ninguém pode ver a Deus sem santificação. A
A santidade é um mandamento. Provérbios 6, no versículo 32, diz que quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. A imoralidade, ela é destrutiva, ela é um caminho que conduz à morte, porque ela não é o que Deus planejou. Nessa mesma conversa que eu escutei uns tempos atrás, esse cara, que é um teólogo muito massa, essa conversa, também estavam perguntando para ele sobre essa questão de ser salvo e tudo mais. Ele falou, você tem que entender o que é essa salvação. Né? Porque não é como se Deus fosse um namorado possessivo, que diz, ou você vive comigo, ou né, a coisa fica feia para o seu lado. O que acontece é que a vida está em Deus. A vida só é possível nele, a nossa existência só é possível nele. Então, o exemplo que esse cara deu até foi o seguinte, é como se a água estivesse dizendo, por favor, me tome. Porque se você não tomar água, você não sobrevive. E do mesmo jeito, esse mandamento andar em santidade. Meu amigo, muita gente às vezes fica olhando para Deus como se ele fosse um Deus cheio de regras, que quisesse restringir a diversão e limitar o como a gente pode viver. Meu irmão, a diversão é a ideia de Deus, Ele criou a diversão, entendeu? O que Ele nos ensina e o que Ele nos diz acerca de santidade são as maneiras de proteção para que a gente possa experimentar isso do jeito certo. Cara, homem é muito cabeção, né? A gente é cabeça dura. Toda vez que eu compro um negócio novo, um móvel novo em casa, eu rasgo a caixa, eu pego o manual, eu jogo no meu sofá e eu monto o negócio. Aí eu falo, que coisa linda. Aí a minha esposa entra na sala e diz, eu acho que está errado. Aí minha esposa pega um manual, ela vira 3 páginas, aqui ó, você fez aquilo ali errado. Aí eu sempre faço 2 vezes, que é muito ridículo, mas eu sempre faço isso. Esse quadro ridículo de alguém tentar fazer a coisa certa do jeito errado é a vida de alguém que se recusa a viver em santidade. É alguém que olha para os limites, para o guia que Deus nos deu, que é a sua palavra, e pensa, nossa, esse negócio parece meio antiquado. Vai discutir com Deus, foi Ele que criou a vida, o universo, você. Fica difícil discutir com Deus. Não fica? Ele sabe melhor. Mesma coisa que se eu pegasse um iPhone e falava, cara, esse negócio aqui é ótimo para matar mosquito. Aí eu vejo um mosquito na parede e eu jogo assim, pá, o iPhone. Aí o mosquito morre, o iPhone todo trincado. Você me olhando estranho e o Steve Jobs se revirando no túmulo. Porque eu dizer que um iPhone é bom para matar mosquito, pode ser verdade. Mas não é para isso que o iPhone foi feito. Convenhamos. Do mesmo jeito, nós fomos feitos para a santidade. E a vida só faz sentido como ela deve ser, como ela foi feita para ser, se a gente caminhando como ela foi feita para ser, moro? Nós fomos feitos para a santidade. Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, a lista vai longe, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Cara, é muito sério o chamado a caminhar em santidade. Às vezes nós temos a cabeça tão assim fechada e a gente pensa, não, eu só estou vivendo do jeito que eu quero. Cara, viver do jeito que você quer, você já parou no tipo de ofensa, no quão, assim, ridículo isso é, quando você tem um Criador. É a mesma coisa que você dizer, eu sou um iPhone ótimo para matar mosquito. Entendeu? Imagina aos olhos de Deus, quando Ele te vê se jogando na parede para matar um mosquito, sendo um iPhone, ou como Ele se sente. Quando Deus olha para alguém que se recusa a viver em santidade, que não busca viver em santidade, é isso que Ele vê. Nós fomos criados para a santidade, não para a imoralidade, não para o pecado, não para a iniquidade, que é o que a gente falou mais cedo, do cara ficar caindo no mesmo buraco de novo e de novo. Porque chega uma hora que se o cara cai no mesmo buraco de novo e de novo, a verdade é que ele não quer não cair no buraco.
Porque o que nós queremos está revelado nas nossas atitudes. Repete comigo, atitudes. É a mesma coisa que se eu dissesse para você, o sonho da minha vida é ser um advogado. Aí você falasse, nossa, que legal, então você está estudando direito. E eu dissesse, não. Aí você dissesse, mas você está trabalhando com alguém que estuda direito ou exerce direito. Eu dissesse, não, mas você assiste uns vídeos no YouTube. Não. Aí você fala, você não quer ser advogado. Você diz que você quer ser advogado, mas você não quer ser advogado. Por quê? Porque suas atitudes revelam a sua vontade. Entendeu? As suas atitudes revelam a sua vontade. Do mesmo jeito que Jesus nos ensinou a medir as árvores pelos frutos. Pelos frutos. As atitudes revelam a vontade. Então tem gente, e eu já estive nessa categoria, que muitas vezes diz, quero vencer o dragão. Eu quero andar em santidade. Eu quero fazer isso, eu quero agradar a Jesus. Mas se suas atitudes continuam revelando o contrário, é necessário arrependimento. E arrependimento, a gente precisa alinhar atitude, não só vontade. E eu sei que talvez dizer isso traz um pouquinho mais de peso para o seu coração. Talvez você está sentado na cadeira e fala, mas é exatamente isso que eu quero saber como vencer. Calma, amanhã, a mensagem de amanhã é morte ao dragão. A gente vai falar só sobre como lutar. Mas como eu não quero fazer você sentar e me escutar por 3 horas, nós vamos fazer isso em 3 mensagens, entendeu? Vai fazer sentido todo esse estabelecimento, toda essa fundação. A nossa atitude revela a nossa vontade. Agora, existe um mandamento a essa batalha. Não se deixe enganar, mesmo com naturezas concorrentes até a ressurreição, mesmo no dia de hoje, mesmo com as dificuldades, nós somos chamados a travar uma guerra. Spoiler, e aqui eu quero que você leve um pouquinho de esperança para casa. É possível vencer. Não por causa de nós, apesar de nós, mas porque temos Deus morando dentro de nós. É possível vencer. A mensagem de amanhã, as mensagens de amanhã vão ser tudo sobre isso. Mas eu queria estabelecer aqui esse fundamento, nessa fundação, acerca da santidade. Última coisa que eu quero trabalhar com vocês, é que uma das definições de pecado é errar o alvo. O que é errar o alvo? Quer dizer que existe um alvo, certo? Então por que não tratar o meu irmão com amor é pecado? É errar o alvo. Porque o alvo, o propósito de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que eu trate meus irmãos com amor. Então, quando nós falamos dos pecados dessa área da sexualidade, do mesmo jeito, isso é não acertar o propósito, o motivo pelo qual Deus criou. Em qualquer área, pecado é errar o alvo. Amanhã a gente vai falar sobre essa morte ao dragão, mas hoje eu quero que você entenda isso. E toda essa mensagem, se eu pudesse resumir de novo, seria isso. Você foi feito para a santidade. Deus te criou para a santidade. E dando uma preparada para a mensagem de amanhã, eu quero te dizer algo. Se alguém aqui já leu o livro, você sabe, eu sou bem aberto sobre minhas fraquezas, minhas lutas, a batalha que eu lutei contra o dragão. E como alguém que lutou pela santidade, que viveu uma vida de tropeçar, mas encontrou na palavra de Deus um jeito de continuar vencendo, de caminhar em vitória, eu posso dizer que caminhar em santidade é muito melhor. Eu fiquei emocionado hoje chegando em Santarém, porque a última vez que eu estive aqui, vocês viram uma foto, eu e a Pri, a gente tinha acabado de começar a namorar, a gente tinha acabado de começar o nosso romance real, e a gente estava sonhando sobre ter uma família. E durante o nosso relacionamento, e mesmo antes do nosso relacionamento, né, o que a gente orou tanto e levou muito em consideração é que a gente queria obedecer tudo que Deus diz sobre relacionamento. A gente queria ter um relacionamento que agradasse a Deus, a Deus. A gente queria que Deus olhasse para o nosso relacionamento e abrisse um sorriso no rosto. Né, as decisões que a gente não fez, né, pensando, nossa, a gente quer ser exemplo, a gente quer agradar nossos pais, nossa família, vai ser muito legal. Tudo isso é uma consequência. O que a gente queria era agradar a Deus.
E eu vejo como valeu tanto a pena, é assustador a vida que a gente tem hoje, já casados, com a nossa primeira filha. E a gente chegando aqui hoje, eu realmente fiquei emocionado, lembrando daqueles dias. Porque parece que cada obediênciazinha que a gente tem para com Deus, vem com uma recompensa imensa, da qual a gente nem é digno. Mas a verdade é que Ele deu um mandamento, Ele deu uma instrução, porque Ele planejou as coisas desse jeito. E Deus é um Deus muito inteligente. Não dá nem para mapear o conhecimento de Deus. Quem ensinou alguma coisa para Deus? Então, a ideia dele é melhor. Os caminhos dele são mais altos que o nosso. A vontade dele é perfeita. Então, hoje, eu já quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que, conforme você vai embora até a próxima sessão de amanhã, você fique repetindo isso. Eu fui feito para a santidade. Realmente, eu quero que você fique falando isso. Deixa isso entrar na sua cabeça. Deus não te criou para viver no pecado. Deus te criou para caminhar em santidade. Você foi feito para ser santo, como Ele é santo. Você foi feito para a santidade. Você recebe essa palavra? Espírito Santo, nós te agradecemos por esse tempo, por todo o trabalho e suor que foi entregue para que a gente pudesse ter uma conferência como essa. Nós te agradecemos porque nós sabemos que essa conferência estava no seu calendário, que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, nós oramos que esse seja um tempo, que a verdade da Tua palavra possa entrar nos nossos corações. Deus, nós repreendemos toda distração, nós repreendemos toda arma forjada pelo inimigo e declaramos que elas cairão por terra. Nós declaramos que esse é um tempo onde nós estamos abertos para receber. Pai, nesse tempo nós oramos que as verdades da Tua palavra possam entrar em nosso coração como semente, germinar, como semente que germina em terra boa. Pai, prepara os nossos corações, prepara os nossos espíritos para aprender sobre a Tua palavra. Senhor, eu acredito que o Senhor está levantando uma geração que vai caminhar em santidade, e santidade atrai você, santidade atrai a revelação de quem você é, porque sem santidade ninguém pode ver Deus, mas onde tem santidade, o Senhor se manifesta de um jeito diferente. Pai, eu acredito que essa casa, essa igreja, é uma onde o Senhor tem chamado os seus jovens e adolescentes a caminhar em santidade, para atrair uma revelação ainda mais profunda acerca de quem Tu és, sobre essa casa, esse ministério e essa cidade. Pai, eu sei que aqui em nosso meio existem fominhas que Te amam de todo o coração, que não conseguem perder uma tarde sem Te ver, que não conseguem passar um dia sem cantar sobre o Seu nome. Eu sei que nessa casa o Senhor tem levantado adolescentes dispostos a pagar o preço, a lutar a batalha contra os dragões e viver em santidade. E eu sei que com isso eles têm atraído uma revelação mais profunda de quem Tu és, mas eu acredito que tem mais. Eu acredito que tem mais. E eu sinto no meu coração, no meu espírito, que esse é um final de semana onde o Senhor vai derrubar correntes, onde o Senhor vai quebrar amarras, onde prisões irão cair por terra. E eu sinto que os filhos de Sião, que se sentem presos na Babilônia, vão voltar para casa.